esporte é com eles, então melhor deixar a posição para essa galera. Boa tarde, Vale do Paraíba, já almoçou? Tá na sua pausa do trabalho? Vem comigo que sua tarde começa com informação e prestação de serviço. É o Band Cidade, primeira edição, chegando na sua tela. Eu sou Luiz Eugênio Silva e te faço companhia a partir de agora. E eu te chamo para fazer o jornal junto comigo. 997168021, esse é o WhatsApp do BC1. Me conta como está a sua cidade, seu bairro, dê sua opinião sobre as notícias que nós vamos trazer a partir de agora. Imagens ao vivo de São José dos Campos na sua tela, vista do alto do Complexo Colinas, 17 graus nesse momento, tempo relativamente fechado na cidade. Vamos começar porque o Band Cidade está no ar. Foi enterrada hoje Lívia Bertoldi em Pindamonhangaba, a jovem que foi morta ontem na cidade. Ela foi baleada após sair da academia do pai. Familiares e amigos se despediram dela nesta manhã. O ex-namorado está internado em estado grave e é o principal suspeito do crime. A Duda Vasconcelos acompanha essa história desde o primeiro minuto. Desde ontem ela está acompanhando diretamente de Pindamonhangaba e chega ao vivo, trazendo as atualizações e as informações. Boa tarde para você, Duda. Um caso muito triste, mais um feminicídio na região e está todo mundo de olho no desenrolar dessa história, né? Oi, Eugênio, uma excelente tarde para você, para quem acompanha a gente aqui no Band Cidade, primeira edição. Mais um caso trágico, muito triste, essa jovem de 23 anos, a Lívia Bertoldi, que foi enterrada hoje numa cerimônia muito bonita, muito cheia, com familiares, amigos, colegas de trabalho, colegas da faculdade. A Lívia estava no último ano de Direito pela Unital, Universidade de Taubaté, e também era estagiária do Tribunal de Justiça. Então a cerimônia teve um cortejo, depois do velório, um cortejo onde o corpo dela foi levado por familiares e amigos até o cemitério municipal, todos muito mexidos com essa despedida, inclusive a gente que cobriu, né? Eu ontem estive por lá, logo após o crime, que foi por volta das 9h30 da manhã, muito perto da academia do pai dela, próximo a onde a Lívia vivia e costumava morar. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da Lívia, de 25 anos. Ele segue internado em estado grave, entubado. A gente acompanhou desde cedo também o velório hoje da Lívia e conversamos com jovens familiares, amigos e também conhecidos ali da Lívia que se despediram com muita tristeza e contaram um pouco de quem que era a Lívia. A gente vai ouvir um trechinho, Eugênio. Essa sensação de incapacidade, assim, a gente tomou todas as medidas administrativas que podiam ser feitas e mesmo assim o Estado falhou com a gente. A medida protetiva, ela enfurece. Tudo aconteceu de sexta para segunda, logo após a intimação da medida protetiva. Ela não salva ninguém. Então a gente precisa de métodos mais eficazes de proteção para as mulheres. Minha irmã, infelizmente, entrou na estatística, porque o que acontece são todos os dias milhares de mulheres que perdem suas vidas por conta disso, sabe? E infelizmente minha irmã virou estatística, sabe? Agora é a gente tentar pressionar, buscar justiça. Ele vai sarar, ele vai sair desse hospital, a gente vai buscar a condenação dele. Eu tô muito com isso na cabeça, ele me condenou a viver sem minha irmã, a gente vai condenar ele também. Eu vou ter que reaprender a viver em um mundo que não tem minha irmã. Então, e assim como várias famílias precisam aprender também. Então, acho que é um apelo mesmo para que a gente, sabe, para que, sei lá, dê foco e atenção para isso. Isso precisa mudar, isso precisa acabar. A lembrança que fica, que tudo que ela fazia, ela se dedicava, amorosa, família, são só lembranças boas. Ela não merecia passar por isso, que ela não seja só mais uma, que a lei precisa mudar. Se a pessoa fez a medida protetiva, o cara tem que ser preso, não precisa esperar acontecer isso para fazer alguma coisa, sabe?
A fala dos familiares e dos amigos da Lívia mexe muito com a gente. A cerimônia do velório aconteceu na noite de ontem, não dá para imaginar a dor de uma irmã, do pai e da mãe enterrando a filha de 23 anos, tão jovem, tão no começo da vida. E nessa cerimônia todos se mostraram bastante enfurecidos com isso que a irmã da Lívia destacou muito bem. Ela possuía medida protetiva contra o agressor, eles namoraram por algum tempo e a medida protetiva saiu na sexta-feira. Há muito pouco tempo, há 3 dias atrás, saiu essa medida protetiva, foi protocolada pela Justiça e, segundo a irmã da Lívia, esse ex-namorado ficou muito enfurecido com o fato dela ter aberto uma medida protetiva contra ele. Ele já não aceitava o fim do relacionamento, pelo que a gente pôde apurar. E foi isso que possivelmente motivou esse crime. O ex-namorado de 25 anos, ele atirou contra a Lívia algumas vezes a 90 metros da academia do pai dela, no bairro Jardim Campo Alegre, em Pindamonhangaba, e fugiu em uma moto. Assim que a polícia chegou no local do crime, conseguiu identificar a vítima, que era a Lívia, viu que ela possuía essa medida protetiva e eles foram então até o endereço indicado em que esse ex-namorado morava. Chegando lá, a polícia descreve que chegou na garagem do prédio, era um prédio residencial, e viu que a moto, a placa que era da moto desse ex-namorado, estava com o motor ainda quente. Então significava que ela tinha sido usada há pouco tempo. Os policiais subiram até a porta do apartamento, ouviram movimentações lá dentro, perceberam que tinha alguém lá e começaram a bater na porta para pedir que ela fosse aberta. Esse homem de 25 anos, o ex-namorado, gritava de dentro do apartamento que não tinha chave e não conseguia abrir. Foi quando a polícia ouviu barulho de tiros e conseguiu entrar pela janela. E a cena também muito trágica dos detalhes do que fez esse homem de 25 anos. Ele estava dentro do banheiro, totalmente ensanguentado, ele atirou contra a própria cabeça, numa tentativa de autoextermínio. A polícia ainda relata que, assim que entrou, ele ainda estava lúcido, questionou onde estava a arma. A arma estava sobre a pia do banheiro. Além disso, no relato da polícia, descreve que ele, com o próprio sangue, escreveu o nome da Lívia no espelho do banheiro. Além disso, junto com esse ex-namorado, foram encontrados uma cartela de remédio controladas vazia, todos os remédios ali tomados, e também 18 gramas de maconha distribuídas em 2 pacotes. A arma foi apreendida, documentos deles foram apreendidos, e o que a gente sabe sobre o estado de saúde dele é que é gravíssimo. Ele está entubado, ele desferiu pelo menos um tiro contra o próprio rosto, está na pronto-socorro municipal de Pindamonhangaba, na Santa Casa. Ele não passou por audiência de custódia, não compareceu, mas ele teve prisão em flagrante determinada, segue internado. Nós conseguimos apurar também que ele está sob custódia no hospital, por isso os familiares dele não puderam visitá-lo e hoje então fecha essa cerimônia desse caso da Lívia, mas como a irmã dela falou muito bem, eles querem que justiça seja feita, ela torce pela recuperação de saúde desse ex-namorado para que ele pague. Mas a gente sabe que o estado é muito grave, Eugênio, e é muito difícil ver mais uma vez um caso como esse, Eu, em 5 dias aqui pela Band Vale, a gente acompanhou 2 feminicídios, um em Taubaté e esse hoje, agora, infelizmente, um enterro da Lívia, de 23 anos, um ex-namorado de 25 anos, é praticamente a minha idade, está muito perto da gente, como a família falou, é muito indignante ver tudo isso. Ela era uma menina instruída, trabalhava no Tribunal de Justiça, estudante de Direito, sabia o que fazer, fez uma medida protetiva, agiu exatamente como a lei determina. Se o seu ex-namorado, ex-companheiro, qualquer homem, te dá indícios de violência, procure a delegacia, faça uma medida protetiva. E foi justamente a medida protetiva que, segundo a irmã, deixou esse rapaz muito enfurecido. E aí, então, ele fez o que fez. A gente se solidariza muito com a família da vítima. Eu fiquei muito mexida com esse caso. Ontem eu estive lá, cheguei poucas horas depois do crime, poucos minutos depois do crime. A gente encontrou uma cena, nem em filme, uma calçada muito ensanguentada, muitos tiros, os vizinhos muito abalados, a família da vítima muito abalada, porque ela fez tudo que estava ao alcance dela, estava voltando da academia do pai, uma academia muito conhecida no bairro. Então, eu estou até um pouco mexida, foi uma história que mexeu muito comigo, porque mais um feminicídio, mais uma vez uma vítima que fez tudo que estava ao alcance e hoje acompanhar esse velório, um pai e a mãe enterrando uma filha de 23 anos, morta, com essa brutalidade pelo ex-companheiro, causa muita indignação, muita revolta e muito medo, tenho certeza, em todas as mulheres. Eugênio. Sem dúvida, ainda mais uma mulher falando sobre o caso, a sensação que passa é de que ela buscou justiça, buscou ajuda
e ninguém a ajudou. Nós vimos na fala da irmã da vítima, ela diz que o atirador ele se enfureceu ao saber da medida protetiva. Um motivo a mais para que a pessoa que faz a medida, ela seja protegida pela justiça, porque o agressor ele fica ainda mais violento ao saber que ela está tentando se defender. E foi isso que aconteceu. Ela buscou ajuda, infelizmente a ajuda não foi trazida e nós temos mais um caso de feminicídio aqui na nossa região e a gente entende o medo e o desespero das mulheres ao ouvir essa notícia. Obrigado, Duda, pelas informações, bom trabalho para vocês, sempre muito cuidado, né? Um homem de 28 anos foi encontrado morto a tiros na madrugada de hoje em um condomínio no Jardim Yolanda, em Jacareí. A polícia militar foi acionada pouco após a meia-noite, depois que moradores relataram ter ouvido disparos e a presença de uma pessoa caída no local. O SAMU foi chamado, mas a equipe médica constatou a morte. A perícia identificou 5 perfurações no corpo da vítima. A área foi isolada e a Polícia Civil investiga o caso. Até o momento, ninguém foi preso. Começou na manhã de hoje o julgamento de 2 réus acusados da morte do peão de rodeio Matheus Expedito, de 24 anos. A sessão acontece no Fórum de São Luís do Paraitinga. Matheus foi assassinado a tiros em abril de 2025, em frente a uma borracharia no centro de Lagoinha, onde trabalhava. Estão previstos os depoimentos de 6 testemunhas e o interrogatório de 2 réus. A duração do julgamento não foi definida e dependerá do tempo dos depoimentos e das demais etapas do Tribunal do Júri. Você acompanha o desenrolar desse julgamento ao longo da nossa programação e, claro, às 5h30 da tarde no Brasil Urgente Vale, com Cláudio Nicolini. E você lembra daquela história que ganhou repercussão de uma idosa que teve o celular roubado por uma dupla de criminosos em um patinete elétrico? Você vê as imagens agora. A vítima de 79 anos estava andando por São José dos Campos quando um dos criminosos arrancou o aparelho da mão dela. Com o impacto e o susto, a idosa caiu na rua. O caso aconteceu no dia 9 de junho. O primeiro suspeito do caso já havia sido preso e hoje a Polícia Civil prendeu temporariamente um homem que seria o segundo participante. É um jovem de 21 anos que foi preso no bairro Monte Castelo, em São José dos Campos. Ele foi capturado por policiais do setor de investigações do 1º Distrito Policial em cumprimento a uma ordem judicial. As investigações continuam para esclarecer a participação de cada um dos suspeitos do roubo. A gente viu as imagens aí do homem sendo detido e a gente lembra também que o primeiro detido, nós mostramos as imagens, ele já estava com a tornozeleira eletrônica quando foi preso e quando cometeu esse crime. 2 prédios abandonados em Taubaté estão preocupando moradores e também as autoridades de saúde. O problema é a água acumulada, que pode favorecer a proliferação do mosquito da dengue. Em um dos imóveis, que já foi um hospital, a prefeitura encontrou condições favoráveis para criadouros e aplicou multas aos proprietários. A cidade já registrou 11 mortes pela doença só nesse ano. Por décadas, histórias começaram aqui. Foi no Hospital São Lucas que muita gente nasceu, recebeu atendimento e acompanhou a chegada de novos membros da família. Hoje, o que fica é a lembrança e uma construção abandonada que preocupa quem passa no entorno. Ele era muito bom na época, era uma referência. E quando minha filha foi nascer, hoje ela está com 38 anos, foi aqui que ela nasceu. E o filho dela saiu na mesma porta. É uma tristeza, né? A gente sabe que tem aí uma pendenga jurídica em cima disso aí, mas é uma tristeza porque tanta necessidade na área de saúde. O antigo hospital está desativado e já foi alvo de vistorias da prefeitura por causa de focos recorrentes do Aedes aegypti. Os proprietários foram multados depois que agentes do controle de animais sinantrópicos identificaram condições favoráveis à proliferação do mosquito. E o problema não está só aqui. Na Vila Nogueira, outro prédio abandonado também é motivo de preocupação para quem mora no entorno. A construção da chamada Granja Daniel está inacabada e há anos acumula água em uma verdadeira piscina a céu aberto. A dona Sônia mora bem em frente ao prédio e a preocupação já virou rotina. Já foi feita muitas reclamações, abaixo-assinado, mas não resolve nada. A prefeitura vem, drena um pouquinho da água que tem lá, de vez em quando, e que não resolve, que não drena tudo, né? E fica assim mesmo.
porque era moradia de andante, agora eles fecharam lá, mas o prédio continua abandonado. A construção fica ainda ao lado de uma escola, o que aumenta a preocupação dos moradores com a circulação de crianças em uma área que pode oferecer condições para a proliferação do mosquito. Ali você tem nascentes embaixo do prédio, né? Minas de água, porque ali era uma área que era um charco e acaba a água vertendo ali. Com o passar do tempo e com a falência da construtora, esse prédio foi vandalizado, né? Equipamentos foram roubados, fiações e coisas. Nós chegamos a fazer, o ano passado, uma retirada de parte dessa água. O monitoramento é constante, não só por conta da água, principalmente por conta de objetos que eventualmente podem ser deixados ali no entorno. Só neste ano, Taubaté já registrou 11 mortes por dengue e mais de 3.800 casos da doença. E se numa casa habitada já é difícil controlar todos os possíveis focos do mosquito, imagina num prédio abandonado como esse, sem moradores, sem manutenção e com uma água que se acumula dia após dia e cria o cenário ideal para a proliferação do Aedes aegypti. A gente tem autorizações, a gente tem prerrogativas legais que nos permitem acessar esses imóveis. Porém, a gente sempre faz de uma maneira dentro da legalidade. Então eu vou tentar localizar quem vou notificar, vou pedir para entrar em acordo. Enquanto esses imóveis não têm uma solução definitiva, o alerta continua valendo para toda a vizinhança. Porque quando o abandono permite que a água se acumule, o problema deixa de estar restrito aos muros do prédio e passa a ser uma preocupação de toda a comunidade. Pausa rápida no Band Cidade. Siga conosco, voltamos já. Band Cidade, primeira edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. E Laticínios Comevap, há 92 anos, nutrindo gerações. Nem todo comportamento do seu pet é apenas uma mania. Às vezes, um simples detalhe pode revelar uma necessidade, evitar problemas e tornar a convivência muito mais saudável. No Bora com os Pets, você confere dicas práticas, curiosidades e orientações para cuidar ainda melhor de quem faz parte da sua família. Toda segunda-feira, às 8h20 da manhã, no Bora Vale. Bora com os Pets. Oferecimento: Bipet, o universo pet na palma da mão. O iogurte é um grande aliado para quem busca uma vida mais saudável, principalmente os mais naturais. Eu sempre coloco na dieta dos meus clientes, pois ajuda no emagrecimento, na saúde dos ossos, no equilíbrio do intestino. Além de ser rico em proteínas e em cálcio, ou seja, muitos benefícios do leite. E agora, na versão copo, ficou muito mais prático, na quantidade ideal para aqueles lanches rápidos, sem deixar de ser saudável. Iogurte Comevap, saúde no seu dia a dia. O lead está caro, o marketing que não converte, a atenção do público cada vez mais difícil de conquistar. Você sente isso todo dia no seu negócio. O que resolve isso tem nome: Founder-Led Growth. Eu, Alan Barros, Alfredo Soares, nós estaremos aqui 17 de setembro, aqui em São José dos Campos, contando o método mais importante dessa nova geração do marketing, que é o Founder-Led Growth. Se você quiser participar, entre aqui, escaneie esse QR Code, clique aqui no link e participe desse dia memorável. 17 de setembro em São José dos Campos. Apoio Grupo Band Vale. Identificação vale mais que sorte. Na Pet Camp você encontra esta tag inteligente para o seu pet. Aí será muito mais fácil encontrá-lo caso ele venha se perder. Porque na Pet Camp, identificar o seu pet vale. Você está infeliz com o seu sorriso e sofre com a falta de dentes? A Clínica Ortovip, junto com o programa Falando Nisso, apresenta o Quero Meu Sorriso de Volta, um projeto que transforma vidas. Se você perdeu os seus dentes e quer fazer essa transformação de vida com prótese sob implantes,
Participe pelo WhatsApp da Clínica 12 988424296. Envie a sua história e fotos da sua boca. E fique na torcida para ser selecionado e ganhar um tratamento completo com implantes sem custo algum. Eu sou a Nádia, eu sou uma cooperada Comevap. É importante as pessoas entenderem que o leite que elas tomam em casa sai aqui da minha casa. Tudo é produzido com muito cuidado e respeito. E ao passar pela Comevap, ganho um selo de qualidade muito maior. A família reconhece na mesa. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da família Comevap. De volta com o Band Cidade, agora é hora da previsão do tempo, então vem comigo aqui para a tela do BC1. Vamos começar mostrando o clima em Monteiro Lobato, 21 graus de máxima, céu encoberto com chuva fraca ao longo dessa terça-feira. Em Caçapava, máxima de 21 graus com céu encoberto. Não chove, mas o sol não aparece também. Em Aparecida, máxima de 21 graus na cidade com céu nublado. Temos mais imagens na tela. Mais imagens não, mais cidades. Imagens daqui a pouco com sua participação no nosso WhatsApp. Taubaté apresenta máxima de 21 graus com céu encoberto. Cruzeiro, máxima de 21, tempo nublado com chuva fraca. Por lá chove. Em Ilhabela, também chove com máxima de 19 graus ao longo desta terça-feira. Mais destaques na tela do Band Cidade. Agora a cidade que aparece pra gente é São José dos Campos, com máxima de 19 graus. Não chove ao longo dessa terça-feira, mas o sol também fica escondido. Na quarta-feira, 25 graus de máxima. Na quinta, 29 graus de máxima. A temperatura sobe um pouco, mas ainda com sol escondido, tempo nublado. Sexta-feira, máxima de 27 e no sábado, máxima de 28. Não chove ao longo da semana e a gente fica com esse tempo meio encoberto aqui na nossa cidade de São José dos Campos. Mensagens na tela, já mandou? 997168021. Vamos ver se sua mensagem está aqui. Vamos dar uma olhadinha quem participa conosco. Sérgio de Taubaté, uma guitarra ali, olha que bacana. Sobre violência contra a mulher, tem que ter prisão perpétua. Essa é a opinião do Sérgio de Taubaté. Será que essa seria uma boa solução? Porque, como eu disse agora há pouco, o pessoal parece que está com medo porque as soluções não são soluções de fato. Francisco de Taubaté, melhor medida protetiva é prisão perpétua para esses agressores. A prisão seria uma forma de evitar que eles cometessem essas atrocidades, né, Francisco? Mas a gente não está vendo isso acontecer, infelizmente. Mais participações na tela. A Regiane Teixeira de Caçapava, Igreja Matriz de São João Batista, Caçapava, ótimo dia, mandou uma imagem pra gente mostrando o céu um pouco encoberto, mas olha que beleza, a gente tem um IP, será que é um IP rosa que tá aparecendo ali? Muito bacana, imagem bonita, muito obrigado, viu? A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais notícias, siga conosco. Dia dos Pais, viva momentos que ficam para sempre. No Colinas Shopping, nas compras acima de R$700, concorra a um kit da Tule com mala e bolsa. Alguns momentos são feitos para serem lembrados por toda a vida. Vale Sul Shopping apresenta Circuitinho Band Saúde. Domingo, 16 de agosto, a partir das 8 da manhã, no estacionamento do Vale Sul Shopping. Dentro do circuito Band Saúde, a criançada tem lugar garantido no Circuitinho Kids. Para crianças de 13 a 11 anos, kit exclusivo. Vagas são limitadas. Inscrições no simpla.com.br até o dia 13 de agosto. Saúde, esporte e diversão para toda a família. Circuito Band Saúde. 16 de agosto no estacionamento do Vale Sul Shopping. Oferecimento Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Sabin, saber é cuidar. Clínica Elis Vacinas, proteção, saúde e segurança para você e toda a sua família. E Autos América, um empreendimento à altura do seu estilo de vida. Venha conhecer Macro Construtora. Montadora oficial SBS, estruturas para seu evento. Tem gente que acha que a temporada de bolinho caipira já acabou. Em Jacareí, ela tá só começando.
Vem aí o Festival do Bolinho Caipira, com shows, quadrilha, oficinas e muita diversão. É de 14 a 16 de agosto no Parque da Cidade. Sexta a partir das 17 horas. Sábado e domingo a partir das 14 horas. Venha curtir o melhor da tradição e da gastronomia de Jacareí. Vem pra cá, sô! Prefeitura de Jacareí. Todo dia um novo avanço. Por 81 anos, entregamos sabor e saúde todo dia. Somos a força na dieta ou o segredo daquela receita. Mas toda lenda precisa evoluir. O legado foi entregue e apresentamos a nova embalagem do iogurte preferido dos consumidores. O sabor continua igual, delicioso como sempre. E agora temos 2 novos integrantes, pistache e coco. Seja na dieta, na receita ou até mesmo em família, iogurtes de copo Serra Mar, qualidade de sempre por dentro, mais moderno por fora. O lead está caro, o marketing que não converte, a atenção do público cada vez mais difícil de conquistar. Você sente isso todo dia no seu negócio. O que resolve isso tem nome: Founder-Led Growth. Eu, Alan Barros, Alfredo Soares, nós estaremos aqui 17 de setembro aqui em São José dos Campos, contando o método mais importante dessa nova geração do marketing, que é o Founder-Led Growth. Se você quiser participar, entre aqui, escaneie esse QR Code, clique aqui no link e participe desse dia memorável. 17 de setembro em São José dos Campos. Apoio Grupo Band Vale. De segunda a sexta-feira você tem um encontro marcado com a gente. 13h começa o Falando Nisso, a sua companhia de todos os dias. Você é nosso convidado para conversar sobre saúde, moda, direito, fofocar. E além de muita conversa, tem informação e notícias com a credibilidade Band que você já conhece. É de coração. É ao vivo. É de verdade. E com muita vontade. Falando Nisso Band. Oferecimento. Ofertas que são um sucesso. Mais que economia, é economizar sua açaí. Aproveite. Band Cidade, primeira edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. E Laticínios Comevap, há 92 anos, nutrindo gerações. De volta com o Band Cidade, no mês do folclore, o Vale do Paraíba lembra contos, lendas e personagens que fazem parte da nossa identidade. Uma das tradições mais antigas da região é a Procissão dos Mortos, realizada em Jacareí. A gente te mostra como uma lenda se transformou em uma manifestação cultural lá na cidade. Filha, tem uma historinha aqui em Jacareí que ela é muito diferente. Dizem que em algumas noites é possível ouvir o som de pessoas murmurando e conversando, passeando nas ruas. Essas pessoas, como diz a lenda, carregavam velas que, ao deixar e encontrar com outras pessoas, se transformavam no outro dia em ossos humanos. Você acredita nisso? Contos, lendas e uma tradição que é transmitida entre gerações. Esses são os pilares da Procissão dos Mortos, encontro folclórico da cidade de Jacareí. A Eduarda é mãe. Ela participou da procissão pela segunda vez e trouxe a filha, que nunca tinha vindo antes. A primeira vez que eu participei, eu era mais nova, não tinha ela e faz parte da nossa cidade, né? A questão ali do nosso folclore, eu acho importante ela ter esse momento aqui para ela lembrar quando ela crescer, né? Criar memórias ali com ela. Moradores da cidade se reúnem na Praça da Matriz. De lá, se preparam para a procissão, que, segundo a lenda, era feita pelas almas que vagavam depois que um cemitério foi trocado de local. A procissão fala justamente dessa história, fala das lendas que acabam nascendo na cidade por conta de toda a atmosfera que ela oferece. E a cada parada a gente relembra onde eram esses cemitérios antigos, algumas histórias particulares de personagens daquela região, daquela área específica, até chegar na porta do cemitério onde a gente encerra o evento. E uma das principais tradições da procissão são as velas, que são entregues aos vivos que observam a passagem dos mortos. E caso ela se apague, ela se transforma em um osso humano. O que acontece é que a procissão ela é dos mortos, então ela não pode ser vista pelas pessoas vivas. Então é um tipo de aviso. Saia da janela, não assista a procissão passar. Se você assistir a procissão, você vai ganhar uma vela. E aquela vela, ao se apagar, se transforma num osso. É um convite e também uma orientação de que na próxima procissão você vai para o lado de lá. Então a vela funciona como um aviso. Então não assista. Se você receber
vai dar problema. Famílias aproveitam para ensinar os filhos e netos sobre a importância da procissão, mantendo viva a história, o folclore e a cultura da cidade. Eu cresci com medo e com fascínio pela procissão dos mortos. Não tem como deixar de participar, de contar essas histórias, de reavivar tudo isso, porque faz parte do imaginário de jacariense. Não só minha, mas de todo mundo que nasceu aqui. Que legal, a família junta curtindo a tradição, né? Falando em momento para curtir com a família, você sabe aquele momento especial em que a gente une alegria, saúde e muita diversão? Tudo isso espera por você na 10ª edição do Circuito Band Saúde. Nesse domingo, 16 de agosto, a partir das 8 da manhã, no estacionamento do Vale Sul Shopping. O local vai se transformar em um grande espaço de saúde e bem-estar. Por lá, você aproveita serviços, aulas gratuitas, palestras e muito mais. A criançada também tem seu espaço com o Circuitinho Band Saúde, uma corrida para a criançada de 3 a 11 anos. Acesse o site circuitobandsaude.com.br, faça a inscrição dos pequenos e venha aproveitar essa manhã com a gente. Ao entrar no site para se inscrever, para inscrever as crianças, você coloca o cupom BC1. O 1 é em numeral mesmo, BC número 1. Você ganha um desconto de 10% para a sua participação, para colocar a sua criança ali para brincar com a gente no Circuito Band Saúde no Vale Sul no dia 16. O Band Cidade termina aqui com esse recado bacana e eu já chamo meus colegas, meus parceiros, meus amigos do Falando Nisso que estão chegando. A Ana, ela já fica toda esperando pra... É que eu tava mexendo no cabelo, daí você me chamou, eu... Boa tarde, gente. Ela já ficou na Ela pose. tentou disfarçar, entendeu? Sim. Ela tava se preparando. Exatamente. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde pra quem tá em casa.